Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa Rádio Energia. Hoje o papo é sobre um tema que, olha, mexe com muita gente. Vícios e seus gatilhos. É um assunto delicado, a gente sabe, complexo, mas que a gente precisa olhar por vários ângulos, né? E para essa conversa a gente vai mergulhar no material que recebemos de dois radiestesistas que, bom, muitos por aqui já conhecem, o Maurício Xavier e a Gisele Oliveira. Eles trazem umas perspectivas bem interessantes, sabe? Conectando o energético com o comportamental. Ah, e claro, não podemos esquecer nossos agradecimentos ao nosso patrocinador, a Pêndulo Pet Radiestesia para Pets e Tutores. Valeu pelo apoio à nossa Rádio Energia. Então, vamos lá. A ideia aqui é entender como a radiestesia se propõe a olhar para os vícios. Mas, ponto importante desde já. Ninguém aqui está falando de cura mágica, tá? Ou de substituir tratamento médico, psicológico, nada disso. A gente está falando de uma ferramenta complementar para autoconhecimentos, talvez para dar aquele clique para a mudança. Vamos nessa. Desvendar esse material. Para começar, então, a Gisele, no material dela, ela bate muito numa tecla. Radioestesia não é varinha de condão. Se não é isso, o que é então? Como ela descreve a prática, principalmente pensando em vícios? A Gisele coloca a radiestesia, assim, como estudo e uso das vibrações de energia, né? Na prática, é a capacidade de captar, de interpretar e buscar um equilíbrio nesses campos de energia mais sutis que cercam a gente. Mas o interessante é que ela não fica só no técnico, sabe? Para ela é uma ferramenta, assim, potente para focar a mente, para expandir a consciência, para, dar um empurrãozinho para o despertar interno. Ela usa uma imagem ótima. A radiestesia é tipo um espelho da consciência. Um espelho. Gostei disso. Quer dizer, ela mostra o que está ali escondido, desequilibrado, talvez um padrão energético que está segurando um vício, por exemplo. Mas o espelho só mostra, né? A pessoa que está se vendo é que tem que fazer alguma coisa com aquilo. É isso, exatamente isso. E aí que entra o ponto-chave para a Gisele, a autorresponsabilidade. Ela argumenta que o vício, olhando pelo lado energético, é tipo um padrão denso, repetitivo, que meio que rouba a liberdade de escolha da pessoa, sabe? E nesse cenário, o radiestesista não é o salvador da pátria, ele é um facilitador. Um facilitador. Isso, ele usa as ferramentas dele, pêndulo, gráficos, essas coisas, para achar onde está o desequilíbrio, aplica as técnicas para tentar harmonizar, mas, assim, a mudança mesmo, aquela profunda, depende totalmente da pessoa que está buscando ajuda assumir o papel dela nisso. Então, o trabalho energético dá uma limpada no terreno, abre um espaço, mas quem tem que plantar a semente nova e cuidar dela é a própria pessoa. Perfeito, é essa ideia. A Gisele até faz uma comparação boa. É que nem ir no nutricionista. Você sai de lá com o plano alimentar todo bonitinho, mas se chegar em casa e continuar comendo igualzinho comia antes, não vai mudar nada, né? Com a radiestesia é parecido. Pode indicar o caminho energético, dar um impulso inicial de equilíbrio, mas se a pessoa não agir conscientemente, não se comprometer a mudar os hábitos, os pensamentos, aquele ciclo vicioso ele tende a voltar. E aí é legal a gente trazer a visão do Maurício Xavier, porque ele tenta justamente ligar essa parte energética com o que a ciência já sabe sobre vícios. Ele começa por aí pela definição clínica mesmo. Certo, porque vício é uma questão de saúde séria, reconhecida. Como é que a ciência descreve isso de acordo com o material do Maurício? Olha, clinicamente, o vício é visto como uma doença do cérebro crônica, complexa. A característica principal é a busca e o uso compulsivo de alguma coisa, uma substância ou um comportamento, mesmo sabendo das consequências ruins. Tem aqueles pontos-chave, tolerância, que é precisar demais para ter o mesmo efeito. Sim. Perda de controle. O Maurício lembra que não tem uma causa só, é um monte de coisa junto. Genética, o ambiente que a pessoa vive, histórico na família, questões psicológicas tipo traumas, ou outras condições como ansiedade, depressão. Ele até diferencia rapidinho a dependência química, que mexe mais direto com o corpo, da comportamental,
que é mais a compulsão pelo ato. E o que ele acha fascinante, e que ele detalha bem, é o que acontece lá no cérebro, o tal do sequestro neural. Ele foca no sistema de recompensa cerebral, o SRC. Esse sistema é vital para a gente sobreviver, né? Ele usa o prazer para motivar a gente a repetir coisas essenciais: comer, beber água, socializar. E a dopamina é chave nisso. Ela está ligada mais à motivação, àquela antecipação da recompensa do que ao prazer em si. E como é que o vício entra aí e sequestra o cérebro, como ele diz? Então, as drogas ou os comportamentos viciantes, eles dão um banho de dopamina no cérebro. É uma liberação muito mais forte e rápida do que as recompensas normais da vida. Nossa! É uma enxurrada química mesmo. Com o tempo, essa superestimulação meio que desregula o cérebro. Ele começa a priorizar aquilo que causa o vício acima de todo o resto, sabe? As outras fontes de prazer e motivação perdem a graça, perdem o valor. É como se o cérebro virasse refém daquela recompensa artificial superpotente e direciona toda a energia da pessoa para conseguir aquilo de novo. Entendi a parte neurológica. É um ciclo poderosíssimo mesmo. Mas aí vem a pergunta de 1 milhão, né? Como é que o Maurício conecta essa visão da neurociência do cérebro sequestrado com a visão mais energética da radiestesia que a Gisele trouxe? Parecem mundos diferentes falando línguas diferentes. Pois é, essa é a ponte que o Maurício tenta construir no material dele e é talvez a parte mais instigante. Ele sugere que existe uma correspondência direta. Esse sequestro neural, essa perda de controle, o foco total no vício, teria um equivalente no nível vibracional, no que ele chama de transferência do poder pessoal, a energia que a gente usaria normalmente para a nossa força de vontade, para se autorregular, que ele liga energeticamente ao chakra do plexo solar, e a energia da nossa conexão com um propósito maior, com a vida que ele liga ao chakra coronário, essa energia toda seria vibracionalmente falando desviada. Desviada. Para onde? Ela passa a alimentar o padrão do vício, em vez de alimentar a autonomia, o bem-estar da pessoa. Entende. Caramba, faz sentido energeticamente, digamos assim. Sim. Ele até tenta fazer umas correlações, tipo um trauma psicológico que a ciência vê como fator de risco para o vício, energeticamente poderia ser um bloqueio emocional bem fundo ou até uma memória kármica, para quem acredita nisso. A compulsão em si poderia ser a manifestação de formas pensamento viciosas que ficaram muito fortes, muito arraigadas. E a vulnerabilidade para recair estaria ligada a uma frequência vibracional geral mais baixa ou a presença do que ele chama de miasmas. Formas pensamento, miasmas. São termos que aparecem bastante no material do Maurício quando ele fala dessa raiz energética, de um tal ponto de gatilho. Explica um pouco melhor o que são essas estruturas energéticas. Soa meio abstrato, né? Sim, são conceitos bem centrais na abordagem dele. O ponto de gatilho energético, para o Maurício, não é o vício em si, é a estrutura de energia que está por baixo alimentando aquilo. Ele diz que tudo começa no poder que o nosso pensamento tem de criar realidade. Não só fora, mas dentro da gente, energeticamente. Pensamentos repetitivos, principalmente aqueles carregados de emoção negativa forte, tipo medo, raiva, desesperança, ligados ao vício, criariam essas formas de pensamento. Agora imagine esses pensamentos negativos rodando na cabeça dia após dia. É como pingar tinta escura num copo d'água, né? Com o tempo, a água toda fica turva. Essa nuvem energética, densa, persistente, criada por esses padrões mentais, é o que o Maurício chama de miasma deletério. Pensa como se fosse uma poluição energética pessoal. Uma poluição. E isso teria um efeito prático. Algo que a pessoa sentiria mesmo sem saber o nome técnico. O Maurício sugere que sim, esses miasmas criariam um campo vibracional pesado em volta da pessoa. Isso contribuiria para sentir mais ansiedade, mal-estar, falta de clareza mental, como se tivesse uma estática no fundo o tempo todo, sabe? E o pior, essa energia densa agiria como um ímã vibracional. Um ímã? É.
além de dificultar que a pessoa se sinta bem e naturalmente, atrairia mais situações e pensamentos negativos, reforçando o ciclo do vício. É como tentar sair de um buraco de lama, a própria energia em volta da pessoa puxa ela de volta para baixo. Ele até menciona larvas astrais, que seriam tipo concentrações ainda mais densas dessa energia, mas o conceito principal é essa atmosfera energética negativa que é criada e sustentada pelos padrões mentais e emocionais do vício. Ok. Então, a gente tem a visão da Gisele, da importância de despertar a responsabilidade interna, e a do Maurício, detalhando essa interação complexa entre a química do cérebro e esses padrões energéticos densos, tipo os miasmas. Com esse cenário todo, como é que a radiestesia entra para atuar na prática? Quais seriam os passos? Bom, a abordagem que eles descrevem geralmente segue uma lógica assim, em duas etapas principais. Primeiro, um diagnóstico energético bem detalhado e depois a intervenção para harmonizar. No diagnóstico, o radiestesista usa as ferramentas, tipo pêndulo, sobre o que eles chamam de testemunho. Testemunho. Pode ser algo simples, tipo nome, data de nascimento ou uma foto. Algo que represente a energia da pessoa. O objetivo é mapear o campo vibracional, achar onde estão os desequilíbrios, os bloqueios, a presença desses miasmas. O Maurício ressalta que a radiestesia consegue acessar informações lá do subconsciente, onde muitas vezes estão as raízes mais profundas dos vícios, né? Crenças limitantes, traumas que nem foram resolvidos. E uma parte fundamental desse diagnóstico é avaliar os chakras, os centros de energia do corpo. Como pêndulo, eles veem como está o fluxo em cada um. Para vícios, o Maurício dá atenção especial para alguns, o chakra básico, que muitas vezes está com energia baixa, mostrando cansaço, falta de vitalidade, de conexão com a vida. O plexo solar, que tem a ver com poder pessoal, autoestima. Quando está afetado, aparece a perda de controle, a ansiedade da compulsão, e ele diz que muitos miasmas se acumulam ali. Eles podem usar ferramentas como a mesa radiônica para juntar todas essas medições. Certo. E depois de mapear tudo isso, como é que a radiestesia intervém? Qual é a ação? A intervenção segue uma ordem lógica. Limpar primeiro, depois reconstruir ou fortalecer. O Maurício chama essa limpeza profunda de desimantação. A ideia é dissolver, neutralizar esses miasmas, essas formas de pensamento negativas, possíveis larvas astrais. Só depois dessa faxina energética é que se trabalha para elevar a vibração, para fortalecer os chakras que estavam fracos, para restabelecer o fluxo de energia vital. Para isso, usam gráficos radiônicos específicos. Tem gráfico para limpar a energia, outros para potencializar a intenção de cura no testemunho e ainda outros para ajudar a devolver a vitalidade depois da limpeza. E aqui tem um ponto que o Maurício destaca como super importante: harmonizar também o ambiente onde a pessoa vive ou trabalha. O ambiente é a casa, o trabalho. Exato. A ideia é que esses miasmas podem ficar meio que impregnados nos lugares, sabe? Funcionando como âncoras energéticas que puxam a pessoa de volta para os velhos padrões, dificultando a mudança. Então, limpar energeticamente a casa, o local de trabalho, é considerado parte essencial do processo para eles. Nossa, isso de limpar o ambiente é bem interessante mesmo. A gente foca tanto na pessoa, né? Mas faz sentido pensar que o espaço em volta também influencia. Ou, pelo menos, guarda um pouco daquela energia. Voltando um pouco na Gisele, ela fala da importância de ativar um gatilho de cura interno. Como é que isso se encaixa nesse processo de limpeza e reconstrução energética que o Maurício descreveu? Olha, esse gatilho de cura da Gisele parece ser justamente o objetivo final dessa limpeza e reconstrução toda. A ideia, pelo que entendi, é que quando a radiestesia tira os bloqueios, restabelece um pouco do equilíbrio, ela não cura a pessoa diretamente, mas ela cria um espaço interno, um espaço com mais clareza, mais leveza. E nesse espaço, a própria pessoa pode ter um insight, sabe? Uma percepção mais clara da situação e da capacidade dela de escolher diferente. É como se a radiestesia plantasse uma semente energética lá no inconsciente, um estímulo que acorda a vontade de mudar,
Aquela sensação de, opa, eu posso sair disso, eu tenho escolha, sim. Isso casa direitinho com a ideia do Maurício de restaurar a energia do plexo solar, da vontade, do poder pessoal, e do coronário, do propósito, da clareza. É como se a limpeza energética ajudasse a baixar o volume do ruído do vício. Aí a pessoa consegue ouvir a própria voz interior de novo, o desejo de mudar, aquele momento do clique, né? Da tomada de consciência que pode quebrar o piloto automático. Exatamente essa é a intenção. Mas como os dois deixam bem claro, e principalmente porque o vício é uma condição crônica, com risco alto de recaída, a manutenção desse novo estado é fundamental. E o Maurício também fala disso pela ótica da energia. E como seria essa manutenção energética? O que precisaria ser feito para segurar esse equilíbrio que foi alcançado? O Maurício fala que é importante aprender a reconhecer os sinais de uma recaída vibracional. Ele chama de queda de frequência. Os sintomas seriam bem parecidos com os gatilhos emocionais que levam a uma recaída no comportamento. Sentir um cansaço repentino, um desânimo, voltar àquela ansiedade específica, confusão mental. Perceber esses sinais logo no comecinho seria crucial para agir antes que o padrão antigo se instale de novo. Além dessa autopercepção, ele insiste na vigilância mental. O que é isso? É ficar consciente dos próprios pensamentos para não voltar a alimentar aquelas formas pensamento negativas e recriar os miasmas. É um trabalho constante, tipo uma higiene mental. E claro, ele recomenda sessões preventivas de radioestesia. Preventivas? Sim, como um suporte para manter o campo energético limpo, equilibrado, e não só procurar ajuda quando a coisa já desandou de novo. A limpeza ambiental contínua também entra aí, para garantir que o espaço não volte a ser uma influência negativa. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre precisar de constância nesse cuidado energético, assim como a gente precisa de constância nos cuidados com a saúde física e mental. Entendi, fica claro que é um processo, não uma solução de uma vez só. Diante disso tudo, então, qual é o lugar da radiestesia no tratamento de um vício? Ela se coloca como a solução principal? Não, de jeito nenhum. E tanto a Gisele quanto o Maurício são muito claros sobre isso nos materiais. A radiestesia é apresentada, assim, estritamente como uma terapia complementar. Ela não substitui tratamento médico, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, grupo de apoio. Tudo isso é fundamental, ainda mais em casos de dependência química mais séria. A Gisele usa uma expressão boa. A radiestesia pode acordar o ser que está meio adormecido ali no vício, mas não faz mágica. E o Maurício reforça a ética do radiestesista, que tem sempre que reconhecer o vício como uma doença complexa e incentivar a pessoa a buscar e continuar o tratamento convencional. O ideal é trabalhar junto com os outros profissionais de saúde. Então, para a gente amarrar a conversa de hoje, qual é a essência dessa abordagem que a gente explorou? O que dá para levar daqui? Olha, acho que a mensagem principal é que a radiestesia oferece uma lente diferente para olhar o vício. Uma lente que foca na dimensão energética da coisa. Ela sugere que existem estruturas sutis, tipo esses miasmas criados por formas pensamento, desequilíbrios nos chakras que ajudam a manter o ciclo vicioso funcionando. E a intervenção com a radiestesia busca achar, limpar essas estruturas, restabelecer o fluxo de energia com o objetivo final de despertar o poder interno da pessoa para mudar, reativando a vontade dela ligada ao plexo solar e o senso de propósito ligado ao coronário. Uma abordagem que, então, não anula a visão científica, mas tenta complementar, né? Atuando nesses níveis mais sutis da gente, talvez. Talvez potencializando os efeitos dos tratamentos convencionais ao trabalhar esse terreno energético. Exatamente. A proposta é essa. Somar, apoiar o processo de recuperação, atuando nessa dimensão energética que, para muita gente, é parte integral do que é ser humano. Isso deixa a gente com uma reflexão interessante, que vai até além do tema de hoje, né? Se essa perspectiva de olhar para o nosso campo energético, para essas estruturas sutis, como miasmas e formas de pensamento, pode dar alguma luz sobre os vícios, será que ela também não poderia ser útil para a gente entender e, quem sabe, começar a mexer em outros padrões repetitivos de comportamento, de relacionamento, de pensamento que limitam a gente em outras áreas da vida? Fica aí para a gente pensar.
E com essa reflexão, a gente agradece mais uma vez ao nosso patrocinador, a Pêndulo Pet Radiestesia, para pets e tutores, pelo apoio constante à nossa programação. E assim a gente encerra mais esta transmissão aqui na nossa Rádio Energia. Até a próxima, pessoal!